né? Essa amendoeira vai florescer e vai dar fruto. E Deus tem me falado muito que essa vara floresceu, ou seja, que a palavra que Deus falou aqui desde o tempo de Jeremias tem florescido e tem dado seus frutos. Glória a Deus por isso. Amém? Eu vou estar orando para que a gente possa dar início à palavra de Deus, a palavra que Deus tem trazido para nos alimentar, em nome de Jesus. Nada além de ti, só quero a ti. Glória a Deus. Eu gosto muito de louvar, né? Acho que todo mundo já percebeu isso. Mas quem me conhece sabe disso também. Eu gosto muito de louvar, eu gosto de orar, eu gosto de pregar a palavra. Mas eu tenho algo com louvor, assim, né, a palavra de Deus, ela fala que Deus, ele habita entre os louvores de Israel, né, e é uma verdade, só que aí eu vou falar assim, né, essa mensagem, ela fala em respeito de Deus habita entre os louvores de Israel, mas quais eram os louvores de Israel? Aí a gente também tem que parar para pensar um pouquinho nisso, né, se você for ver todos os louvores que o povo de Deus fazia, né, o povo de Israel fazia a Deus, tudo era em louvor a Ele mesmo, né, era a centralidade de Deus, era Deus no centro dos louvores, né, então por isso que Deus habita entre os louvores de Israel. Por quê? Porque tudo era voltado para Ele, diferentemente de muitos louvores hoje que o centro é o homem. Então esses louvores que realmente né, elevam o coração do povo a Deus, que elevam o coração do povo a buscar a presença de Deus, com certeza são os louvores que Deus está presente. E a gente vem falando da presença real de Deus, já eu e a Renata, né, que já uma semana, e a gente está dando continuidade a isso, porque é importante que as pessoas realmente desejem essa presença. Que as pessoas realmente, porque o nosso intuito aqui não é falar de nós mesmos, ou querer se aparecer, ou querer ser profeta, ou querer ser, não, a nossa é uma missão, e não só nossa, mas de muitas outras pessoas que estão sendo chamadas por Deus, né, para estar exaltando o nome do Senhor, para estar falando mesmo dessa presença real, e não é uma presença assim, só para dizer, Deus está aqui. Não, é uma presença real. E quando a gente fala de presença real, é uma presença real e permanente. E é isso que as pessoas têm que entender, porque assim, nós somos o templo do Altíssimo. Após Cristo, não tem mais isso de Deus possui e vai embora. Não, é uma presença que vem e fica, porque a presença dele é permanente. Por isso que fala presença real, porque é uma presença que vem e fica. Nos tempos de Davi, nos tempos dos profetas, a gente vê muito na palavra de Deus falando assim, e o Espírito tomou posse da vida de Sansão, o Espírito tomou posse da vida de Davi. De Cristo para nós gentios, a gente já vê uma outra visão, que é a visão do templo de Deus, construído pelas mãos de Deus, que somos nós, a Igreja de Cristo. Aí já é uma presença real, uma presença permanente. Isso é muito importante se falar, né? E é isso que a gente está vindo falando, início de ano, sabe? As visões que realmente vêm do céu, a palavra de Deus realmente está se cumprindo a cada dia. Essa vara de amendoeira está florescendo, está dando frutos, e assim, Deus é maravilhoso, é muito bom poder falar de Jesus, é muito bom poder ver as pessoas pararem para pensar e falar, eu quero esse Jesus. Amém? Então assim, se você tem, né, se você quer colocar o seu nome para oração, você não precisa expor seus problemas não, aqui a gente não está para fazer, né, não precisa, aliás, a gente nem precisa saber qual é o real problema, porque Deus sabe, né? Quando você está pedindo oração, seja para você, para uma pessoa conhecida, você não precisa expor, né? Porque nós estamos na internet, então tem pessoas que, né,
pessoas e pessoas, né? Tem servos e servas. Então assim, mas Deus sabe, né? Quando a Renata, coloca o seu nome em oração, apresentamos você em oração, não só aqui na live, mas também no nosso secreto, no nosso íntimo. Eu e a Renata costuma fazer oração pelo WhatsApp. Então assim, a gente apresenta a vida de todos, né, que pedem oração diante de Deus, sabendo que Deus sabe de cada situação, de cada pessoa. Deus conhece cada um de vocês, entendeu? Então assim, quanto a isso, não se preocupe, porque assim, isso não é uma cobertura espiritual, tá? Quero deixar isso bem claro, isso não é uma cobertura espiritual. Apresentar pessoas em oração, interceder por pessoas, é fazer com que Deus, né, ouça as nossas orações em favor de alguém. Então assim, muitas vezes a gente está até ajudando os irmãos a orar em prol, né? É claro que a gente não significa que o fato de a gente não saber o motivo das orações não significa que Deus não saiba. Então é Ele que julga a causa de cada pessoa, né? O apóstolo Paulo, ele fala isso: por esta causa me coloco de joelho. Então assim, Deus, ele sabe qual é a causa que está sendo orada na vida de cada um, e ele vai julgar cada causa e dar a resposta na medida, né? Na medida e no tempo que seja feita assim segundo a vontade dele, amém? Então assim, as orações estão sendo feitas, as respostas estão vindo, glória a Deus por isso, e a gente vai continuar realmente orando, porque é esse o tempo, gente. A gente está vendo aí os frutos florescerem de uma maneira geral. Se você pegar tudo que Jesus pregou a respeito da sua vinda, você vai ver que isso está florescendo, você vai ver que isso está se cumprindo. Então assim, só permanece dormindo, né? Só não desperta para tudo que nós temos visto quem realmente não tem compromisso com Deus, quem realmente não tem vontade de ser salvo, quem ou por algum motivo já perdeu a fé, está vivendo em apostasia. Aí assim, como eu sempre falo com a Renata, sempre falo nas lives, a nossa missão é levar essa verdade até você, é levar Jesus Cristo até você, é fazer com que você entenda e tenha um conhecimento da palavra, mas a nossa missão não é fazer você acreditar, não é convencer você que essa palavra é verdadeira. A nossa missão não é essa. E eu vou falar um pouco sobre isso através da palavra. Tá? A nossa missão aqui, aquilo que nós somos chamados é isso: fazer com que cada vez mais o Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo, alcance pessoas. Amém? Glória a Deus por isso, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meu Pai, peço a Ti, Senhor, que nesse momento seja o Senhor a falar por meio de nós, por meio de mim, que as nossas orações alcancem os Teus ouvidos, que pessoas sejam atendidas nessa noite, que a Tua glória se manifeste em nosso meio, Deus, em nome de Jesus, que cada vez mais, Pai, em nome de Cristo Jesus, pessoas sejam curadas espiritualmente, curadas nas suas visões, curadas no seu entendimento, no seu discernimento, que seja o Senhor a estar alcançando cada uma dessas pessoas, que a Tua palavra viva e eterna edifique cada vez mais moradas para a Tua presença, Senhor, que é real em nosso meio. Então, em nome de Jesus, que nessa noite pessoas sejam respondidas, Pai, porque eu creio que o Senhor ouve a oração que é feita neste lugar. Então, que o Senhor venha estar dando a resposta, porque a Tua resposta é a resposta certa. Eu posso aqui falar horas para a pessoa, confortar as pessoas, mas a resposta certa vem do Senhor. Então que nesta noite pessoas sejam atendidas por Ti, a Tua manifestação, o Teu poder seja real na vida delas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Digno de tudo, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra de hoje, nessa noite, está em 2 Coríntios. Na realidade começa no capítulo 10, mas eu vou começar a partir do versículo 3, tá? Porque ela é um pouco extensa e hoje, fazendo a live
Não sozinha, porque graças a Deus o Espírito Santo está conosco, amém? Mas vamos lá. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente: se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, o qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere-o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em ato, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medidas, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isso. Eu vou parar aqui nesse momento, mas essa palavra ela é bem extensa, né? Apesar que eu comecei no capítulo 10, a partir do versículo 3, mas eu também fui para o capítulo 11. Eu vou falar um pouco assim, eu vou tentar colocar mais nas minhas palavras, porque o que Paulo está vivendo aqui não é diferente do que a gente está vendo hoje, né? Isso é um fato, eu sempre falo nas lives, né? Muitas vezes conversando com a Renata, que a história se repete, é uma realidade. Assim, Paulo ele está falando, quando fala assim, ó, nós, apesar de sermos homens, de sermos carnais, sermos pessoas, nós não lutamos como homens, tá? Ele não está falando assim de entrar em briga, em guerra com alguém. Ele está falando, não militamos na carne, ou seja, não é o meu jeito de pensar, tá? Eu não estou lutando, eu não estou pensando, o que eu falo, o que ele prega, ele não está falando como um homem.
Ele está falando como um servo de Deus, né? Porque as armas que ele está usando é de Deus. Então, assim, ele não está pregando o que ele pensa, o que ele acha, o que ele acredita, ele está pregando aquilo que Deus manda, porque essas são as armas espirituais, né? Então é isso que ele está falando para as pessoas, porque quando ele começa, né, a explicar, ele ainda fala, olha, pensa, será que você é de Cristo? Por que ele está falando isso? Porque são pessoas que se consideram cristãs, né, se consideram evangélicas, enfim, e não consegue ver que ele pregava Cristo. E isso muitas vezes acontece com a gente, né? Então, assim, aí ele fala, para pra pensar, se você tá dizendo que você é de Jesus, mas você ouve falar de Jesus e não crê em Jesus, então tá na hora de você pensar se você realmente é de Jesus. É forte isso, né? Bem forte. Porque é uma realidade, gente. Muitas vezes eu falo até como pregadora da palavra, converso muito isso com a Renata, porque a Renata também, ela prega a palavra, e muitas vezes as pessoas que pregam a palavra, elas percebem isso, né? Nem vou falar muito no sentir, porque eu tô querendo tirar um pouquinho isso de foco, esse negócio de sentir. Mas a grande realidade é que muitas vezes a gente prega a verdade de Jesus Cristo, aquilo que Deus nos envia, né, com o discernimento espiritual do Senhor, e as pessoas que se dizem cristãs, que se dizem ser de Jesus, elas não conseguem acreditar naquilo que está sendo pregado. E aí fica aquela situação, por que não conseguem, né, por que não ouvem, né? Se eles realmente acham que são de Deus, se eles realmente acham que são de Cristo Jesus, é o mínimo que eles deveriam acreditar naquilo que está sendo pregado, né, através do Espírito Santo, através de Cristo Jesus. E é disso que Paulo está falando aqui. Então para pensar, será que você realmente é de Jesus? Porque se você o que Jesus fala? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem. Então, será que você está reconhecendo a voz de Jesus? Então, é isso que Paulo está falando. Aí, descendo um pouquinho mais, Paulo fala assim, olha, vocês quando leram as cartas que eu enviei, e aí eu vou falar para você que isso é um pouco um testemunho meu. Quando Deus me deu essa palavra para pregar, eu até pensei em outra palavra, mas Deus firmou que era essa. Por quê? Olha só o que Deus falou. Prega essa palavra, porque essa palavra tem muito a ver com você. Assim. E aí eu falei, amém, glória a Deus. Por quê? Porque as pessoas recebiam as cartas, que é o que a gente lê hoje, né? Que ele enviava para as igrejas, e as pessoas que liam falavam sobre isso, né? Nossa, forte o que ele está falando, né? A pregação dele é forte. Mas quando viram Paulo, e aí eu vou dar um adentro aqui, né? O apóstolo Paulo, como Saulo, era um soldado dos fariseus, né? Ele era servo fiel deles e discípulo de Gamaliel. Gamaliel ensinou a palavra de Deus para ele, né? O conhecimento da palavra de Deus. E Paulo fazia, por quê? Por que Paulo teve esse conhecimento? Porque como soldado ele perseguia a igreja de Cristo, mas para ele perseguir, ele tinha que ter o conhecimento da lei. Não só da lei dos homens, mas da lei mosaica também. Porque as coisas que eles faziam tinha que estar dentro da lei também, né? Da forma como eles entendiam. Da forma como eles entendiam, tinha que estar dentro da lei. Então, Paulo tinha um grande conhecimento da lei mosaica. E Paulo era um homem muito cogitado, porque ele não pensava duas vezes em cumprir a lei, da forma como ele entendia, religiosamente, da forma como ele entendia. Então, tem até uma passagem que fala assim, né, que quando ele se converteu, que ele foi pregar, teve pessoas que ficaram com medo só de ouvir que era ele, né? As pessoas ainda não tinham aquela certeza que ele era um homem convertido. Então, assim, só de falar o nome de Saulo na época já era um motivo para os cristãos tremerem,
né? Porque sabia que ele era um homem mau, sabia que ele era um soldado mau. Mas por que eu estou colocando esse adentro? Por quê? Porque aqui, como Paulo, servo de Jesus Cristo, ele não era um homem de guerra. Ele já não era um homem de guerra. Ele foi levantado como um soldado de Cristo, mas não para a guerra, e sim para pregar o evangelho. Então, assim, as pessoas aqui, quando ele fala isso, falam assim, nossa, aquilo que ele escreve é forte, mas nem parece. Aí já está falando dele como fisicamente. Mas nem parece que esse homem que pregou, nem parece que esse homem que escreveu isso tudo aqui, que é onde ele fala aqui, ó. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Então, assim, desprezaram a presença de Paulo, né? E acharam que isso daí depois de terem visto ele. Por que eu falo que isso tem um pouco a ver com o meu testemunho? Porque isso já aconteceu várias vezes comigo. Principalmente quando eu pregava só na escrita. Né, eu vim começar a fazer live há pouco tempo. Eu comecei fazendo na escrita, eu tinha blog, eu tinha o Instagram, até mesmo pelo Facebook, muitas mensagens eram pela escrita. Aí depois eu comecei a pregar por áudio só, e agora é que eu vim fazendo live, né? Isso foi quase depois da pandemia, mais ou menos, enfim. E aí eu cheguei a ouvir pessoas, isso dentro de igreja, falar que eu copiava e colava de alguém. Cheguei a ouvir isso, né? Enfim, enfim. Então, assim, é exatamente isso que aconteceu aqui com Paulo. Foi isso que falaram para Paulo. Nossa, não parece que é ele que escreve essas coisas. É disso que estão falando aqui. Não parece que é ele que escreve essas coisas. Então, assim, aí vem Paulo e só fala isso, olha, não só sou eu que, estando ausente, falo essas coisas, como estando presente eu também faço. Eu faço aquilo que eu escrevo. Porque esse é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que prega e faz o que prega. Esse é o verdadeiro cristão. Então ele faz aqui várias, né? Pense, você realmente é de Jesus? Você está ouvindo falar de Jesus e não acredita no Jesus que você está ouvindo. Você está vendo quem foi que enviou, né? Quem foi que mandou as cartas, e não acredita porque você acha que eu sou fraco, você acha que eu sou desprezível. Mas o mesmo Paulo que escreveu essas cartas é o mesmo Paulo que faz o que está escrito nas cartas. Aí ele já está mostrando também que se precisar guerrear, ele guerreia. E é assim que funciona realmente as coisas. Porque nós somos enviados para pregar. Mas se Deus falar cumpre o que está sendo pregado, a gente também tem que cumprir. Porque ou a gente vai ser covarde diante dos homens, ou a gente vai ser covarde diante de Deus. E Deus não nos chamou para ser covarde. Deus nos chamou para ter ousadia. E Paulo fala muito sobre ousadia. Amém? Aí a gente vai dar segmento aqui, que ele começa a falar da esfera da ação missionária dele. Aí, por isso que eu falei no começo da live, né? A gente sabe qual é o nosso chamado. A gente tem ciência disso. E a gente tem essa limitação dada por Deus mesmo. Vamos fazer aquilo para o qual a gente foi chamado para fazer. Então, se você é chamado para ser missionário, seja missionário. Mas aquilo que você tem que fazer como missionário, faça também. Se você é pastor, cumpra o seu pastorado. Se você é profeta, cumpra o seu ministério profético. Entendeu? Então, assim, ele está falando desse limite. Aparece assim, nossa, mas aí a gente fica muito, não é um limite que vai te aprisionar em determinado ministério, em determinada igreja, não. Porque ele também fala de vencer fronteiras. O que nessa passagem aqui, ele fala assim, olha, eu não vim aqui para me gloriar sobre o trabalho de ninguém.
O que ele está querendo dizer aqui, ó? Ele vai numa igreja pregar a palavra de Deus, mas ele viu que ali tem uma obra feita. Ele não vai ali para ficar se gloriando de que, fizeram isso, ou eu fiz isso. Ele sempre fala muito claramente que a glória não é dele. Paulo é um dos apóstolos que mais eleva a glória de Deus sobre a sua vida. Mas ele quer dizer aqui, ó, o meu ministério, ele não para na obra de alguém. Ele vence fronteiras. Mas eu sei que eu tenho um limite a cumprir, que é a missão que me foi dada. Por quê? Porque tem pessoas que querem se gloriar em cima do trabalho de outras. Tem pessoas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que quer dizer aqui. Você é de uma igreja X, tá? Não vou ficar falando nome de igreja. Aí, por algum motivo, você resolve ir para uma igreja Y. Mas aquilo que foi feito em você, que foi feito da parte de Deus, né? A edificação dos fundamentos, isso você vai levar com você. E aquela outra igreja, aquele outro pastorado, ele não tem que se gloriar naquilo que já foi feito. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Porém, aquele outro pastorado ao qual você vai estar conhecendo, vai estar passando a viver, vai estar passando a ter comunhão, ele vai vencer fronteiras através da missão que ele também tem naquele pastorado, e assim vai indo. Então ele não vai se gloriar no que já foi feito, mas ele vai, através da missão que também tem na vida dele, ele vai vir fazer você vir, e fronteiras, né? Não vai se limitar a ficar só naquele quadradinho. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Amém? Aí eu vou mais a fundo, que o apóstolo Paulo começa a falar sobre isso, né? Porque tem, gente, o que tem de pessoas, eu acho que todo mundo aqui já ouviu, né? Eu já ouvi isso já várias vezes. De pessoas que ficam, né, se gloriando. Cara, a gente recebeu. A palavra de Deus fala: de graça recebeste, de graça dê. Aí você vê pessoas falando assim, como é que é? Eu sou teólogo, não sei do que. Eu sou advogado, eu sou psicólogo. Ele é tudo, a pessoa é tudo. É tudo numa só. É tudo numa só. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele dá um conselho até. Não é bom quem louva-se a si mesmo. Mais importante é quem Deus louva. E isso eu falo para você porque a gente vê Jesus fazendo isso com João Batista. Jesus foi lá e louvou João Batista. Ele exaltou o nome de João Batista. Para muitos, como João Batista morreu enforcado, né? Para muitos, já nem lembrava mais quem era João. E Jesus foi lá e exaltou o nome dele, colocou o nome dele lá no alto. Falou, não, ele era muito mais do que um profeta, ele era um anjo de Deus na terra. Só que as pessoas não reconheceram ele como um anjo de Deus. Mas Jesus o reconheceu. Amém? E aí o apóstolo Paulo, ele dá continuidade, que ele fala uma coisa aqui muito, né? Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, não é nem outro evangelho, tá? Prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então assim, né? O apóstolo Paulo, ele fala, olha, cuidado.
Cuidado, porque você pode ser enganado como Eva foi, porque a gente vê muitas vezes, a gente prega muito isso, né? Que Eva foi enganada pela serpente, que é Satanás e tal. No paraíso, nossa, quantas vezes eu vi mensagens sendo pregadas dessa forma, né? Ah, Eva foi enganada por Satanás no paraíso, e destaca bem ali, no paraíso. Mas, gente, Satanás pode enganar as pessoas dentro de uma igreja, normal. Porque é engano quem acredita que Satanás não entra dentro de uma igreja. Essa pessoa realmente ela está totalmente enganada. Então, assim, o que ele está dizendo aqui? Olha, cuidado para você não ser enganado. Por quê? Porque um falso Jesus tem o mesmo peso que aquele fruto que a serpente ofereceu para Eva. Porque quando a serpente oferece o fruto para Eva, a serpente ela elogia o fruto, né? Tipo assim, bonito, gostoso, tudo que ela desejava. E um falso Jesus tem tudo que as pessoas desejam. Então, hoje não é o fruto, hoje é um falso Jesus que as pessoas desejam. Por quê? Porque satisfazem o seu desejo. Então ele está falando disso. Cuidado, para você também não cair no mesmo engano. Porque ele não te atrai por aquilo que você não gosta. Ele vai te atrair por aquilo que você deseja. Né? Nem vou falar amém para... Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitar espírito diferente que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boamente o tolerais. A gente tem que rejeitar essas pessoas? Não, gente. A gente tem que ter a boa mente. O que é boa mente? A gente tem discernimento, a gente tem entendimento espiritual. Então, assim, eu não entro em debates com essas pessoas, tipo, você tá errado, eu prego. Se a pessoa quiser acreditar, não é comigo isso. Eu tenho plena consciência que isso não é o meu dever. Então, assim, eu vou tolerar de boa mente porque eu tenho conhecimento, eu tenho entendimento, eu tenho discernimento da palavra de Deus. Então eu não vou ficar lá, não, porque você tá errado, porque você é isso, porque você é aquilo. Que nem muitas vezes a gente vê nos vídeos, né? O falso profeta, aí, assim, comete outros erros, porque ao invés de pregar a verdade, para ganhar pelo menos outras pessoas, ainda que você não ganhe aquela, não, fica debochando, tirando sarro. Isso é carnal. E aí fica aquela dúvida, se a pessoa também está na carne, como é que eu vou dar crédito para essa pessoa? Porque se essa pessoa está no espírito, ela vai ter uma boa mente de tolerar coisas que ela sabe que é errada, mas ela vai ver ali também uma oportunidade de pregar o que é certo. Então, ao invés de ela debochar, dela rir, ela tirar sarro, dela querer debater, discutir, né? Ela vai levantar a bandeira de Cristo. Ela vai trazer esse evangelho ao qual ela recebeu, o verdadeiro. Ela vai apresentar o Cristo verdadeiro. Então, ela pode não ganhar aquela pessoa que está em erro, mas com certeza ela vai ganhar outras pessoas que seguem aquela pessoa que está em erro. Então, olha o que é ter boa mente para tolerar o erro dos outros, sabendo que é uma oportunidade que você tem de pregar o que é certo para outras pessoas. Então, assim, eu tenho uma percepção muito assim comigo. Eu não vou corrigir o erro de alguém cometendo um erro maior ou o mesmo, que é o que a gente vê muito. Né? E graças a Deus eu tenho essa percepção, porque eu já levei puxões de orelha do meu pai que está no céu. Né? Isso em outros tempos, eu ainda vou trazer um pouco do meu testemunho aqui, mas é uma realidade. Né? Enfim. Aí ele fala novamente, né? Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja falto no falar, não sou no conhecimento. Mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. O que ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, é que assim,
Eu não, né? Porque ele não fica se louvando. Eu posso não ter a teologia deles, não ser advogado, não ser psicólogo, mas aqui principalmente ele está falando uma coisa que eu falo muito, né? Eu posso, porque aqui ele foi desprezado, né? As pessoas falavam das cartas que vinham dele, quando veio ele falou, nossa, não é possível que seja esse cara. Olha a aparência dele, olha, né? Porque o Paulo abriu mão de muita coisa, então assim, provavelmente ele não era um cara que quando chegava estava todo pomposo, todo, né? Tipo, ó, eu sou o Paulo. Com certeza não. Então, tanto que ele foi desprezado. Mas aqui ele está falando, eu não tenho essa eloquência que eles têm. Eu não tenho essa polpa toda que eles têm. Não tenho nada disso. Então, no falar, vocês não vão ver eu falando como eles. E eu tenho certeza que Paulo também nem ligava para isso, né? Porque a maioria das pessoas que tem essa... costumam se louvar, né? Falar muito do seu... do seu MBA, né? O apóstolo Paulo, ele vira e fala assim, não sou como eles. Não sou eloquente, não me exalto, não me louvo, mas no conhecimento, o meu doutorado é Cristo. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então é isso que as pessoas têm que entender, né? Aqui fala-se também de uma aparência, e as pessoas estão sendo muito enganadas pela aparência de homens. Homens que falam bonito, homens que são eloquentes, homens que se louvam, que se engrandecem, né? Você vê, eu vejo empáfia, eu vejo arrogância. Tem pessoas que admiram pessoas assim, porque acham que elas são seguras de si, que elas não, muito pelo contrário, elas só querem dominar pessoas, elas querem mostrar que elas podem, que elas têm poder, é só isso. Eu não tenho admiração por essas pessoas, sinceramente, não. Eu tenho muito mais admiração por uma pessoa humilde e que sabe, na sua humildade e simplicidade, falar de Jesus. E eu falo para você que eu conheço irmãs do coque, que muitas vezes não tem nem a 5ª série, mas quando abre a boca para pregar, meu irmão, fogo do céu. Entendeu? Tenho mais admiração por essas pessoas. Eu não estou falando aqui irmã do coque no sentido de mulher, tá? Somente. Mas tem irmãos também. Eu tenho muito mais admiração, muitas vezes, por essas pessoas que eu vejo que realmente estão pregando o Cristo verdadeiro, do que por esses eloquentes que empinam o nariz, que intimidam pessoas, né, que humilham pessoas e ainda são aplaudidos por essas, mesmo tendo essas suas atitudes. Aí quando vem que extrapolam, aí pregam a falsa humildade, né? A falsa piedade. Então assim, tome cuidado com isso. O que o apóstolo Paulo está falando é isso, ó, eu não tenho nada disso. Mas no conhecimento, o meu doutorado é Cristo. Amém? Então assim, gente, eu ia até dar continuidade no capítulo 11, apesar que eu vou pregar aqui só um versículo. Não, né? Vamos lá. A partir do versículo 12. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então assim, ó, eu já vou pelo que eu terminei aqui, o fim deles será conforme as suas obras.
se são as obras de mentira, o fim deles, a mentira, a palavra de Deus, ela fala quem entra no reino e quem não entra. Se tem uma coisa que não entra no reino, são os mentirosos. Então, o fim das obras dele de mentira tem já uma direção certa para onde vão, tá? Mas uma das coisas que eu quero finalizar aqui essa mensagem, voltando aqui nesse versículo, que é são até orações que eu e a Renata faz, é isso. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E é isso, a palavra de Deus, ela é poderosa para anular toda mentira. Sofisma, eu acredito que a grande maioria saiba o que significa, mas sofisma nada mais é do que pregar a verdade e misturar com mentiras. Uma das maiores sofismas dessa geração é essa paternidade espiritual dada a homens e essa cobertura espiritual dada a homens. Isso é uma sofisma, tá? Isso é uma grande sofisma, não tenha dúvida disso. Porque você não encontra isso, principalmente no Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus, o que ele mais fez foi nos fazer conhecer Deus como Pai e como único Pai. Ele deixa isso muito bem frisado. Então, isso é uma sofisma, tá? Mas graças a Deus, quando fala, né, de militância, tá falando assim, de luta. Nós vamos lutar para fazer com que essas fortalezas de mentira, essas sofismas caiam por terra, sejam anuladas da mente do povo. Do povo que se deixou levar por esse engano, obviamente, né? Porque aqueles que conhecem a verdade de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que, se possível, serão enganados. Mas como eu falo, né? O se, ele tem um significado de uma condição. Essa condição pode estar paralela ao quê? Você pode, se possível, você pode ser enganado. Quando que você que isso pode ser uma condição na sua vida? Obviamente, quando você abre alguma brecha. Então, se você abre alguma brecha, você pode estar abrindo aí uma possibilidade de cair no engano. Tá? Então, é sobre isso. Mas você tendo esse conhecimento, e a pregação do Evangelho da Verdade de Cristo Jesus, com certeza, esse sim pode vir a existir. Mas você, com a sua consciência em Deus, tem sim o poder pela fé de fechar qualquer brecha que tenha sido aberta na sua vida, porque nem sempre as brechas é você que abre. Muitas vezes você, até por confiar em homens, que não é, isso é uma brecha, vou te falar. A palavra de Deus fala que maldito o homem que confia no homem. Então, a partir do momento que você deposita confiança num homem carnal, e aí eu vou deixar isso muito bem claro, né? Você está abrindo uma brecha na sua vida. A confiança que você está depositando em pessoas está abrindo uma brecha na sua vida. E aí, esse si que é condicional passa a existir na sua vida. E aí você pode ser levado para o caminho do engano, sim. E mesmo... e o engano, ele cega a pessoa de uma forma que ele faz a pessoa andar no engano achando que está andando com Cristo. Mas é como eu já falei em algumas lives atrás, a palavra de Deus, ela fala que sem concordância você não está andando com Cristo. Amém? Então, o que eu vou falar para vocês para a gente finalizar essa live, leiam essa mensagem, 2 Coríntios, eu comecei no capítulo 10, terminei no capítulo 11. Na realidade, do capítulo 11 eu fui até o versículo 15, tá? Meditem sobre essa palavra, tenho certeza que Deus tem muito mais para falar com vocês, mas muito mais mesmo, porque a palavra de Deus, assim, ela é um rio de águas vivas, gente. Você sabe o que significa rio de águas vivas? É uma fonte inesgotável de conhecimento. É uma fonte inesgotável de conhecimento.
Isso é o que significa rios de água viva. Então, assim, não deixa de... Eu vou colocar um louvor aqui pra gente finalizar. Não deixa de olhar, ler a palavra de Deus, meditar sobre a palavra de Deus, tá? E pedir realmente para Deus esse discernimento, esse conhecimento, de estar trazendo para você através do Espírito Santo, falando com Deus, sabe? O Senhor, aquilo que eu não entendo, me faça entender, aquilo que não está... que está me deixando confuso, com medo, com receio, se é algo que Deus ordenou que você fizesse, mas você tem dúvida, você está com medo, você tem... peça para Deus esse discernimento. Eu falo para você com toda certeza, não vá atrás de profeta, disso, de aquilo, vá primeiramente aos pés do Senhor. Se você não for primeiramente aos pés do Senhor, com certeza você tem a possibilidade de cair em enganos. Com certeza. Primeiramente, busque no Senhor. Busque no Senhor os conselhos de Deus. A palavra de Deus fala isso. É que muita gente usa assim... como é que é? Eu escuto muito isso. Pessoas falando assim... deixa eu só ver aqui um louvor, gente. Jesus, só Deus agora. Bom, vamos lá nesse daqui. Eu já escutei muitas pessoas falando assim, como é que é? Na multidão de conselhos, né? Na multidão de conselhos, tem essa parte de Salmo, né? Mas já traduz para outras coisas, assim, tipo, para que as pessoas entendam que, assim, os conselheiros, né? Aí eu falo pastorado, liderança, tal. Nesses conselhos é que você tem que se firmar. Não, eu vou te falar que não. Mesmo eles usando o salmo ali, usando a palavra de Deus, eu vou te falar que não. Eu vou te afirmar isso com toda certeza. Porque conselhos vindo da parte de Deus tem que estar na palavra de Deus. Sério, gente. Tem que estar na palavra de Deus. Porque é uma pessoa que vai puxar a palavra de Deus e vai falar para você assim, ó, a palavra de Deus, ela fala isso, meu irmão. Então, assim, olha o caminho que você está andando e vê se cruza com o que você está lendo. Porque eu não estou te falando o que eu penso, o que eu acho. Estou te falando o que Deus fala. Aí sim, essa multidão de conselhos está vindo da parte de Deus. Mas começou com eu acho isso, eu acho aquilo. Ó, meu irmão, eu se fosse você faria isso. Vá aos pés do Senhor. Vá aos pés do Senhor. Porque se você for nessa multidão de conselhos e você ir para caminho errado, esses que te aconselharam, meu filho, são os primeiros, ó. E ainda vão voltar para você e falar assim, mas você fez porque você quis. E eles não estão totalmente errados. Eles vão ter o quilhão de Aquiles deles? Vão. Mas errado totalmente eles não estão. Porque eu posso te dar um conselho. Você seguir é uma escolha e decisão sua. Não se sinta inocente porque você foi enganado. Tá? Não se sinta inocente porque você foi enganado. Mas se você caiu no engano, uma outra coisa que eu falo para você. Não adianta você ficar curtindo feridas. Tá? Ficar se envolvendo nas feridas. Perdoe, siga em frente e peça perdão a Deus. Muitas pessoas aí não estão curadas porque elas ficam remoendo feridas. Elas ficam lá, porque me feriu, porque... não vira isso. Cresce, amadurece. Muitas vezes Deus permite que você seja ferido para você sair daquele lugar que não é mais para você estar. Muitas vezes Deus está querendo te afastar de lugares e de pessoas e Ele vem, Ele fala, Ele mostra, Ele aponta, Ele direciona e você continua naquele lugar. E aí Deus permite que aquela situação aconteça. Porque isso não é bíblico, isso não é palavra bíblica que eu vou falar, mas isso é uma realidade. Ou é por amor ou é pela dor.
É porque tem gente que usa isso como se fosse uma palavra bíblica, isso não é, tá? Mas é ou é pelo amor ou pela dor. Então, assim, Deus, ele fala pelo amor, você não ouve ele, você vai ouvir ele pela dor. Isso não tenha dúvida. Tá? Por quê pela dor? Porque você vai passar sozinho, que você não está em concordância com Cristo. E aí, quando você começar a doer, aí você vai voltar primeiro para cobrar. Por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Eu estava na igreja, eu estava nisso, eu estava naquilo outro. Aí Deus vai deixar você falar o que você quiser. Sabe aquela conversa de Jó? Jó com Deus? É isso, gente. Aí depois que Jó falou tudo que tinha para falar, agora você vai me ouvir. Aí quando Deus vai começar a pontuar para você, todas as vezes que ele falou para você, ó, não é isso que eu quero, não é para cá que você tem que ir, tá na hora de você sair daqui, tá na hora de você crescer, tá na hora de você avançar. É isso. Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vou falar um pouco de jejum, porque assim, né, todas as vezes que eu faço, que eu comento, tem pessoas que acabam tendo aí algumas dúvidas. Gente, existem hoje, nessa geração, isso é para a gente finalizar a live, mas a palavra foi pregada e a palavra que foi pregada eu peço que vocês meditem sobre ela, tá? Leiam, releiam, leiam de novo, meditem, orem e peça a Deus que dê mais entendimento. Avance essa fronteira que o apóstolo Paulo fala aqui, tá? Para finalizar, eu vou falar de jejum. Jejum, gente, é assim. Isso está muito condicionado ao Velho Testamento, tá? Mas isso não acabou no Novo Testamento. Tanto que Jesus, ele jejuou. Teve um momento que os discípulos chegam trazendo comida para ele e ele não aceita, né? E aí ele vira para os discípulos e fala: minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E os discípulos não entendem, os discípulos falam assim: será que alguém trouxe alguma comida para ele? Não, ele estava em jejum, porque ele estava fazendo aquilo que era da vontade de Deus. Então ele estava em jejum, pregando a palavra de Deus, e para ele parar para comer não era, né? Mas o jejum, que hoje eu escuto se pregar muito, aliás, já tem um tempo, né? Eu já ouvi falar de jejum de chocolate, jejum de Coca-Cola, com o intuito de, se te causa dor, então é jejum. Gente, não é bem assim que a banda toca, né? Não é bem assim. Porque o intuito do jejum não é te causar dor. Agora foi, hein? O intuito do jejum não é de causar dor. O intuito do jejum é matar a sua carne para você estar em um espírito. Não é de causar dor. Então, quanto mais a sua carne está fraca, mais o espírito estará forte. Então, o intuito do jejum é, quando você está jejuando, você está em oração. Então você está se alimentando também muito mais espiritualmente. E meditando sobre a palavra, você está se alimentando também muito mais espiritualmente. Então, o intuito de jejum não é, porque senão fica uma coisa, gente, dor pela dor. Ai, tô sofrendo porque eu não tô comendo, porque já começa por aí. Isso já é errado também. Porque se é para você fazer alguma coisa para Deus e ficar se lamentando o que você está fazendo, não faça. Tudo que você fizer para Deus, faça com excelência. Tudo que você fizer para Deus, faça com excelência. Então, eu falei de mim no jejum. O jejum que eu faço, tá? Pela minha fé, eu não consigo me sentir em jejum para Deus se eu me alimentar de qualquer coisa. O máximo que eu faço, quando eu faço um jejum de 3 dias, eu pego uma garrafa de água, deixo aqui. Mas essa garrafa de água é como se fosse porque eu chego a acordar com os meus lábios todos ressecados, eu chego a acordar com a minha língua toda ressecada, então eu dou um gole de água para tirar o ressecamento da boca. Por quê? Porque a água também, querendo ou não, dá uma alimentada. Então Ana, pela minha fé, eu só consigo fazer jejum dessa forma.
Se eu levantar de manhã e tomar café, vai, 8 horas da manhã, 10 horas eu faço uma oração e falo, a partir de agora eu não como mais nada até tal hora. Eu não vou me sentir em jejum. Tá? Eu não vou me sentir em jejum. Isso é uma coisa minha com Deus, é a minha fé. Se a tua fé é, não, eu me sinto em jejum, eu considero isso um jejum, eu não vou discutir isso com você, nem é o meu intuito. Mas na minha fé, se eu quiser fazer um jejum de 12 horas, eu vou levantar, tá? Às 6 da manhã, vou orar e vou ficar até às 6 da tarde ou até meia-noite sem comer nada e sem beber nada. Isso, para mim, Ana, na minha fé, é jejum. Tá? E é um jejum que te leva a fazer outro. Porque se você for para pensar, eu falo até pelo jejum de 3 dias, quanto mais enfraquecida fica a sua carne, menos você quer conversar, né? Até porque você tá ali naquele espírito de meditar sobre a palavra, de orar, então você menos vai falar com pessoas. Muitas vezes as pessoas não sabendo, porque também não é uma coisa para você ficar tocando trombeta, menos as pessoas vão ficar sabendo, vai ter pessoas que vão achar estranho, e se for pessoas que não têm entendimento mesmo de tudo, vai achar mais estranho ainda. Mas jejum, tô falando o jejum que eu faço, que eu fiz a semana passada, eu comecei na quinta-feira, meia-noite, e terminei no domingo de manhã, né, às 10 da manhã. Então eu fiz esse jejum de 3 dias em prol de tudo isso que Deus vem me levando a pregar, em prol do povo de Deus, em prol... Então assim, tem que ter um propósito. O jejum é outra coisa, ele tem que ter um propósito que tem que ser muito maior do que os seus interesses. O jejum que você oferece para Deus, ele tem que ser muito maior do que os seus interesses. Como eu escuto essas pessoas, né, que eu costumo dizer jejum de chocolate, fazer, pela minha casa própria, se você tem fé para fazer isso, amém, eu não vou também ficar aqui falando para você se serve para Deus, se não serve. Mas biblicamente falando, tá, todos que jejuaram aqui, jejuaram por um propósito. E não foi por um propósito de benefícios próprios, como o jejum de Esther de 3 dias. Foi para a salvação de uma nação. Daniel orou e jejuou para a salvação do seu povo que estava, né, cativo em Babilônia. Então, assim, tem que ser muito maior do que você. Tá? O propósito, ele é maior do que nós. Jesus provou isso na cruz. O propósito tem que ser maior do que nós. Não pode se limitar aos nossos interesses. Tá? Mas isso muitas vezes, a nossa fé não muda em nada a Bíblia. Mas eu vejo que as pessoas hoje, elas vivem muito pela sua própria crença, pelo seu próprio conceito de fé, pelo aquilo que ela consegue acreditar. Mas isso não vai alterar em nada a Bíblia. Então, se você ler, deixa eu ver se eu consigo falar aqui, se eu não me engano, é em Isaías, deixa eu ver, isso é Isaías, gente. Nada bem, eu vou postar só para a live não ficar muito grande, mas acho que é aqui mesmo, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Em Isaías 58. Observância devida do jejum. Leia essa palavra, é assim, ó. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram de dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus,
dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para feridos com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? É um ponto de interrogação, é uma pergunta. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desempregados, e se vires ou nu ou cubras e não te escondo do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem intensa. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviarem o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém, glória a Deus. Então assim, porventura também que repartes teu pão ao faminto. Assim, eu não vou pregar essa mensagem, porque eu já preguei hoje aqui, mas assim, leia e meditem, peça discernimento e entendimento para o Senhor dessa mensagem, porque aqui está falando assim, olha, se você fizer o verdadeiro jejum, o jejum que agrada a Deus, que é esse jejum aqui, repartir o teu pão com o faminto, não é só fisicamente não, tá, de você ir lá ver uma pessoa que está passando necessidade, amém, se você fizer isso, glória a Deus, sabe, aquela comida que você não vai poder comer porque você está em jejum, você pôr numa marmitinha e levar para uma pessoa que está na rua, que está... Amém, glória a Deus, mas não é só dessa comida que está falando aqui não. É você chegar também para uma pessoa e falar, ó, vim aqui com uma palavra de Deus para você. Porque o alimento que você se alimenta, você tem que repartir. Você tem que repartir. O pão que nós repartimos é Jesus. Amém? Então assim, tem uma grande promessa, sabe, para quem... faz esse jejum verdadeiro, né? Ser reparador de brecha, gente. Oh, glória a Deus. A tua cura brotará sem detença. Olha só que maravilha. Nossa, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Leia essa palavra, gente. Então, assim, esse é o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Você vê que ele começa falando aqui na palavra de Deus, dizendo exatamente isso. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. Exige ainda que se faça aquilo que você quer. É isso que as pessoas... na realidade, elas aprenderam a fazer jejum dessa forma.
Então, assim, eu falo para você, existe muito misticismo, muita coisa mística, né? E estão levando as pessoas, o engano leva as pessoas a se desviar da verdade de Jesus Cristo, da verdade do Evangelho. Então tome muito cuidado com isso. Porque as pessoas recebem o que elas desejam e elas acham que estão na bênção do Senhor. E isso vai fazer com que elas permaneçam onde? No engano. Essa é uma das maiores armas do inimigo. Fazer as pessoas acreditarem que elas estão no caminho de Deus por uma suposta bênção que ela recebeu. Tem uma frase aí que circula já há bastante tempo, eu mesmo já falei sobre isso: o pior dos insucessos é você fazer sucesso fora da presença de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir aqui, vou ver, né? A Renata tá por aqui. Rê, você vai querer orar, amiga? A Renata chegou, a gente vai estar fazendo oração. E mais uma palavra que eu falo para vocês: meditem nessa palavra, Isaías 58. E assim, não é uma obrigação jejuar, tá, gente? Eu vou tirar um outro aí, não é uma obrigação, isso é uma coisa de fé. A fé e a obrigação tem caminhos ali um pouquinho, né? A obrigação que nós temos realmente, eu tenho como obrigação, é a obediência total ao Senhor. Mas o jejum não é uma obrigação, tá? O jejum não é uma obrigação, isso é uma questão de fé. Então, se você tem fé de fazer jejum porque você quer se alimentar, e o alimento que você se alimenta, você reparte com o teu próximo, sabe? Falando de Jesus, falando de tudo que ele faz por você. Porque tem pessoas que não têm muito entendimento da palavra de Deus, mas tem um grande testemunho. E aquele testemunho vira um grande alimento na vida de famintos. Então, entendam isso, amém? Bom, a Renata não respondeu. A Renata não respondeu, mas assim, eu vou estar em oração agora, tá? E vou falar para vocês. A mensagem foi essa. Eu falei de jejum porque eu falei na última live que eu fiz jejum. E aí sempre tem aqueles, né? Por quê, para quê, como, se deve, se não deve. Então tá aí, o jejum é a palavra de Deus. Não considero isso como uma obrigação cristã, eu considero isso sim como uma fé cristã. Eu realmente acredito que o jejum, ele tem como é que eu posso falar na minha visão assim de fé para vocês? Ele tem uma abertura de portais assim tremendo no mundo espiritual, sabe? Não é no mundo físico, é no mundo espiritual. Porque ele nos eleva realmente espiritualmente, muito mais para próximo de Deus. Então, são momentos que você realmente escuta a palavra de Deus, que você... É assim, quando você está em jejum, em oração, em meditação da palavra de Deus, é um alcance muito mais profundo. Mas quando o seu jejum tem... vamos lá, eu não gosto muito de usar essas palavras, mas a motivação certa. Tem que ter um propósito, e o propósito tem que ter uma finalidade. E eu falo para vocês... fazer aquilo que é de Deus tem que ser para Deus. Não dá para ser com... Eu sempre falo para você assim, né? Pra gente finalizar, tem a mulher lá que foi comparada a um cachorrinho, quando Jesus fala assim, não é bom que tire os pães da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ela fala, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas dos pães que caem da mesa do seu Senhor. Eu tô falando isso porque assim, quando você faz algo para Deus, é impossível Deus não fazer algo para você. Porque Deus, ele é um Deus recompensador. Mas ele recompensa muito mais quando ele vê que no seu coração os interesses são do reino. O resto é migalha. Para pensar nisso. Antes de você abrir a boca novamente para reclamar. Antes de você abrir novamente a sua boca para reclamar. Amém? Glória a Deus. Tá. É que a Renata tá aqui, eu não sei se ela vai querer orar, não. Bom, amém. Glória a Deus. Deixa eu ficar...
Amados e amadas do Senhor, se vocês quiserem deixar o nome de vocês para nossa oração, a gente vai anotando depois e vai estar orando. Eu e a Renata estamos nesse propósito de oração. A gente vai orando depois, não precisa colocar motivo, tá? O motivo Deus sabe, a causa, o que está acontecendo com você, Deus sabe, até para você não ter uma exposição via internet, porque isso realmente não é bom. Mas coloca aí o nome em oração, se você quiser colocar o nome da sua família, ou se você quiser colocar o nome de pessoas que você conheça que está passando por situações difíceis, independente de ser crente ou não. E a gente depois vai pegar o nome dessas pessoas para estar colocando no nosso livro de oração e tá orando, tá? A gente está com esse propósito, que foi algo que Deus colocou no nosso coração e existe uma grande finalidade para isso. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Essência de adoração. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então eu vou orar. Senhor Deus e Pai, que em nome do Teu Filho amado Jesus, que essa palavra, Senhor, que foi pregada nessa noite, alcance muito mais vidas, Pai. Alcance muito mais vidas. Que seja uma palavra onde pessoas vão ter um discernimento real da Tua presença, onde a Tua presença, Senhor, seja tão forte, tão nítida, que desencadeie, Pai, tudo aquilo que tem aprisionado a vida dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que toda mentira, todo engano seja desfeito da vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Que aquilo, meu Deus, que seja como uma dúvida, como um medo, como um receio, também caia por terra. Que seja o Senhor a falar no coração de cada uma dessas pessoas, que seja o Teu Espírito a se mover nelas, Pai. Que seja o Senhor a confirmar a Tua palavra, porque o Senhor é um Deus que confirma. Eu creio, Deus, que é o tempo onde a Tua palavra está se cumprindo a cada dia, não só em vidas, mas na humanidade, Deus. O Teu tempo está próximo, Senhor. Então que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, desencadear, libertar pessoas, tirar pessoas do caminho do engano. Senhor, Tu és a nossa luz, a luz que nos guia, que nos direciona. Se tem pessoas aqui passando por enfermidades, por doenças, Pai, que em nome de Jesus que elas recebam uma cura, que elas sejam curadas. Que o Teu Espírito venha da vida onde está morto, Pai. Em nome de Jesus, faça reviver nessa noite a fé, a esperança, o amor. Meu Deus, que o Senhor faça ter vida. Que o Senhor faça reviver a fé de muitos nessa noite. Muitos que por algum motivo, Senhor, se entristeceram, se desviaram. Muitos são aqueles que estão cansados, Pai. Mas o Senhor é o Deus que dá força a quem não tem vigor, que levanta a quem está caído. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nesta noite, Pai, venha tocar poderosamente na vida dessas pessoas. Que essas pessoas sejam levantadas por Ti. Que Teu Espírito, Senhor, fortaleça. Eu peço que o Senhor derrame do Teu bálsamo, o bálsamo de Gileade, Senhor, que venha trazer cura. Cura aquelas pessoas, Senhor, que por algum motivo estão com tristeza no seu coração. Pessoas que foram magoadas, que foram feridas com palavras. Pessoas que não conseguem perdoar aqueles que o feriu, Pai. Em nome de Jesus, que nessa noite seja uma noite onde pessoas sejam tocadas tão fortemente, que elas se derramem na Tua presença. De tal maneira, Senhor, que os Teus céus se abram na presença dela, diante dos olhos dela, assim como o Senhor fez com João lá em Apocalipse, Senhor. Que o Senhor abriu os Teus céus e fez ver o Teu trono, Pai. Que nessa noite pessoas consigam, Senhor. Abra os olhos dessa pessoa, Pai.
Abra os entendimento e discernimento dela. Tira todas as escamas, Senhor, em nome de Jesus. Afasta tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, se tem corações endurecidos aqui, a tua palavra é um martelo que esmiuça a pedra, Deus. Que o Senhor venha com o teu poder e a tua glória sobre a vida dessas pessoas. Que o Senhor venha fazer cair por terra todas as sofismas. Anula, Senhor, toda mentira, todo engano. Que o Senhor firme os passos dessa pessoa no teu caminho, pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Traz, Pai, nessa noite, as virtudes do teu Espírito, o conhecimento, o discernimento. Direciona cada uma delas, Pai. Senhor, fala com elas nessa noite. Fala no seu pensar. Fala em sonhos, Deus. Oh, Jesus, que o Senhor entre no coração dessas pessoas e façam elas ouvir a tua voz, o som do nosso pastor. Assim eu te peço, Pai. E que no momento que cada uma dessas pessoas estiver em oração, Senhor, que elas consigam, através de suas orações, tocar no Senhor de uma forma diferente. De uma forma onde feridas sejam curadas, de uma forma onde aquilo que está sangrando pare de sangrar, de uma forma que elas se levantem diferente da forma como elas deitaram. É isso que eu te peço, que a tua palavra, Senhor, lá em Ezequiel 37 começa dizendo assim: ossos sequíssimos, tu és o Deus que faz reviver. Em nome de Jesus. São pessoas que estão completamente mortas espiritualmente. Faz reviver, Senhor, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, que essas pessoas recebam cura, que teu Espírito de vida entre nelas e as façam reviver. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida de vocês. Que vocês tenham isso em mente. O tempo está próximo. O tempo está próximo, gente. Eu falo isso com temor. Porque muitas são as coisas que a igreja vai presenciar. Então, assim, não percam mais tempo. Não percam tempo com coisas pequenas. Não percam tempo com coisas passageiras. A vida eterna ela é muito preciosa. Vivam hoje. Sim, vivam hoje, buscando a presença de Deus. Não tenham mais. Eu não estou falando que vocês não possam ter sonhos. Eu não estou falando que vocês não possam ter desejos. Mas se o principal do desejo do coração de vocês não for ter a presença de Deus, não for estar com Deus aqui na terra, então vocês já estão mostrando para Deus que vocês não têm interesse na morada do céu. Então pensem nisso. A presença de Deus tem que ser real nas nossas vidas. E quando fala de presença real, é aquela companhia inteira, sabe? De estar o tempo todo realmente, porque a palavra de Deus tem várias vezes: não temas, eu sou contigo. Esse eu sou contigo, ele está contigo um tempo integral, seja em qualquer situação. Mas você também tem que estar com Deus em tempo integral. Seja em qualquer situação. Então deseje de todo o seu coração, como eu falei na última live, um coração contrito e abatido, Deus não os rejeitará. Então, se é assim que você se encontra hoje diante de Deus, seja por qual motivo for, viu, gente? Pode ser uma coisa pequenininha, como pode ser uma coisa assim que você fala: nossa, mas o que eu vivi ninguém suportaria. Então eu falo para você nessa noite: Jesus suportou. Jesus suportou por mim e por você.
naquela cruz, ele suportou todas as nossas dores. Então eu posso garantir para você que se você colocar ele no lugar mais alto, e o lugar mais alto da nossa vida como templo espiritual de Deus, é o nosso coração, é a nossa mente. Esse é o altar de Jesus Cristo. E é esse altar que tem que ser o altar de adoração. Então comece a louvar a Deus, comece a falar com Deus, comece a pedir a presença dEle, comece a desejar isso de todo o seu coração. E se você não tiver força, né? Eu falo até porque eu já passei por situações em que eu me vi muito fraco, perdi forças, que te impeçam muitas vezes de voltar a crer em palavras que um dia Deus falou para você. Peça a Deus que faça reviver essa fé. Amém? Não existe ferida incurável na presença do Senhor. Então, assim, eu falo para você, peça perdão. Peça perdão. E vou te dizer isso para finalizar a nossa live hoje. Peça perdão porque, assim, você pode falar assim, mas a ferida sou eu. Mas eu estou falando para você pedir perdão a Deus. Porque com certeza você foi ferida porque você deixou de ouvir a voz de Deus. Então peça perdão a Deus por ter sido surda para Ele. Peça perdão a Deus. E com certeza o Espírito Santo de Deus vai gerar em você o perdão para aquela pessoa que te feriu. Não tenha dúvida disso. E você vai perdoar de uma forma tão evidente, que toda essa... Porque muitas vezes a ferida faz você confundir justiça com vingança. E aí você começa a desejar que aquela pessoa sofra, que aquela pessoa passe pelo que você passou. Quando o Espírito Santo gera em você o perdão para quem te feriu, você começa a ter uma gratidão tão grande, você fala assim, Deus, abençoa, que essa pessoa seja feliz, que essa pessoa viva a vida dela. E você vê isso, mas isso te faz bem, porque você realmente perdoou. Amém? Agora, quando você não consegue perdoar, é porque você não buscou esse perdão. Eu sei que é difícil, gente. Acho que a coisa mais difícil para o ser humano é perdoar de verdade. Não é perdoar da boca para fora. E quem perdoa da boca para fora fica com aquilo entalado dentro de si, entrando e saindo, e aquilo... Quando você perdoa de verdade, quando esse perdão é gerado do Espírito Santo em você, cara, eu falo para você, tudo muda. Tudo muda. E é de dentro para fora. Então, assim, se você está passando por essa situação, faça isso. Entre no teu quarto, feche a tua porta, comece a conversar com Deus e a falar assim, primeiramente eu que preciso de perdão, porque em algum momento eu deixei de te ouvir, para que isso pudesse acontecer comigo. E aí você começa, coloca tudo para fora mesmo. Sabe o que é relacionamento? É você ter um grau de confiança que você não se esconde mais, que você é transparente. Coloque tudo para fora, tudo que você sente, tudo que você sentiu, tudo que você desejou. Quando aquilo se esgotar dentro de você, você começa a pedir para o Espírito Santo, gere em mim esse perdão, gere em mim o perdoar, porque isso não é coisa de homens. O perdão, ele é tão espiritual que até isso ele gera em nós. Porque o perdão, ele liberta, ele quebra correntes, as correntes do inferno que tentam nos aprisionar dentro de uma situação de dor, de sofrimento, de lamento. Tá? Então, assim, eu tenho certeza que seu pai pedir, sabe assim, tá me levando a falar sobre isso para finalizar essa live, que em nenhum momento foi meu intuito,
é porque tem pessoas aqui que estão precisando ouvir isso. E não se culpe pelo erro dos outros, mas não deixe que esses erros sejam a tua prisão. Se torne as tuas correntes que te impeçam de avançar. Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, fiquem na paz, que excede todo o vosso entendimento. Eu espero que nem que seja uma coisinha que você ouviu aqui, que Deus possa te tocar profundamente nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu não consegui te adicionar, mas a gente conversa no WhatsApp, tá? Meus irmãos, quem quiser oração, coloca na live só o nome de pessoas, de familiares, de amigos, de pessoas que você conhece. A gente vai anotar esses nomes e vai estar colocando no nosso livro de oração. Fiquem com Deus e até sexta-feira, se assim for da vontade do meu Pai. Amém. Glória a Deus.